Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha experiência com Deus, de como Deus me resgatou de muitas coisas, até de mim mesma, e como que Deus é presente na minha vida, como que eu entendo essa presença de Deus na minha vida. Eu sempre fui muito, como posso dizer, espiritual. Eu sempre fui uma pessoa, sempre acreditei em Deus, assim, nunca deixei de acreditar em Deus. Sempre fazia minhas orações de agradecimento, né? Agradecia a Deus pela vida e tudo mais. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, assim, pessoal. Mas eu tinha plena certeza, e eu tenho, né? Hoje mais ainda, plena certeza da existência de Deus, de como Ele cuida de nós todos os dias. Muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem vê o cuidado de Deus. Porque nós, a gente espera muito coisas grandiosas da parte de Deus, milagres, assim, que, nossa, fulano tava na UTI e do nada ele acordou. O ser humano, ele quer isso, né? Ele quer esse tipo de experiência. Eu não tive esse tipo de experiência, mas eu sinto que as pequenas experiências que eu tive com Deus, dos milagres e do cuidado de Deus, ela se torna muito maior, não desmerecendo quem já teve outras experiências, assim, desses milagres que eu falei agora, um exemplo. Mas eu creio que é no cuidado do dia a dia que a gente percebe como que Deus nos ama e cuida de nós, né? E eu sempre fui essa pessoa, assim, espiritual e tudo mais, mas eu nunca tinha tido uma experiência real, assim, que fosse intensa, minha e de Deus. Eu nunca gostei, assim, de religião e nem nada, assim. Eu sempre via Deus muito maior, até hoje eu também tenho essa visão, maior do que o que a gente espera. Como eu posso dizer? Maior do que dogmas, maior do que doutrinas e do que crenças, sabe? Eu sempre vi Deus muito maior do que tudo isso. Mas um dia eu tava lendo um livro que era de igreja evangélica e eu sempre tive muito preconceito com igreja evangélica, assim. Eu falava, não, nunca seria evangélica, jamais. Seria evangélica porque eu não gosto de evangélico e tal. Eu tinha aquele preconceito e tudo mais. E eu comecei a ler um livro, eu senti fortemente no meu coração de pegar um certo livro dentre outros que estavam na prateleira ali, eu peguei justamente aquele. Lembrando que eu estava no quarto da minha cunhada, então os livros que estavam lá era dela, assim, eu não sabia exatamente do que falava. Tinha vários livros lá e eu peguei esse. E aí eu comecei a ler e eu não sabia que era livro de evangélico, livro cristão, assim, e tudo mais. E dentro desse livro eram vários testemunhos. No meio do livro que eu fui perceber que era um livro, assim, mais cristão, mais evangélico e tudo mais. E aí eu peguei esse livro para ler e eu tive uma experiência, assim, muito significativa, porque existia naquele livro uma dedicatória para minha cunhada, que o livro era dela. E justamente na data daquele livro, daquela dedicatória, era uma data que só eu e Deus, assim, sabia, uma coisa muito específica. Tanto que eu li, assim, eu ria, chorava, não conseguia nem entender, assim, direito, eu tava processando tudo aquilo. Como é que... E engraçado que também na história, cada testemunho, cada história, porque eram histórias distintas, não era uma história contínua. Cada história eu me via dentro daquela história e tinha as mesmas questões que aquelas histórias de várias personagens, de várias pessoas. E eu tinha as mesmas questões, as mesmas dúvidas, e era um livro, assim, que contava várias histórias, vários testemunhos de várias pessoas. Eu falei, como é que pode cada história ter um pouquinho do que eu, das dúvidas que eu tinha, ou entre várias pessoas, assim, todas as histórias tinham um pouco dos questionamentos que eu tinha sobre Deus, sobre religião e tudo mais.
E primeiro que o livro já me prendeu aí por isso. Quando eu finalizei o livro, eu queria saber de onde era a igreja. Eu falei, eu quero fazer uma visita nessa igreja, porque eu achei bem interessante esse livro e tudo mais, a forma que estava abordando a história. E aí eu falei, eu vou querer saber. E aí eu fui atrás, eu olhei no início do livro, no final, para ver se tinha alguma coisa que falava, venha conhecer a igreja e tal. E aí eu vi a dedicatória e eu vi a data. E aí nessa data aí que mexeu muito, que foi uma data que eu sofri um acidente de carro. Tava todo mundo da minha família e tudo mais. E foi um acidente assim que deu PT no teto do carro, enfim. Foi uma coisa que me sensibilizou muito, não só a mim, a minha família. Graças a Deus, assim, o poder de Deus estava ali, assim, o amor de Deus e o cuidado estava ali, que ninguém saiu ferido, assim, nem ferimento leve teve, assim, não teve nada, nem um arranhão. Mas, pra mim, naquela época, eu tinha uma outra visão de Deus e eu falei, porque minha mãe tinha acabado de comprar o carro. Tinha exatamente 2 dias que minha mãe tinha comprado o carro. E a gente foi lá no sítio da minha avó. Na volta aconteceu o acidente. E eu estudava a Bíblia na época, mas assim, era um estudo assim, eu estudava toda semana, tudo. Eu até gostava de estudar assim, mas eu não sei, tinha algumas coisas que era muito complicado para minha visão assim de religião, eu achava que não tinha nada a ver com o que era Deus na minha cabeça, para mim assim. Deus não tinha nada a ver com aquilo, com aquelas doutrinas daquele estudo bíblico que eu tinha. Mas ainda assim eu gostava de aprender sobre Deus e tudo mais. No dia que eu sofri acidente, eu falei para Deus, eu não quero saber. Eu sei que o Senhor existe, eu sei, obrigada por ter cuidado de mim e minha família, mas eu não quero saber de nada de Bíblia. Eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de aprender de nada. Eu quero viver a minha vida. Eu pensava muito isso, porque eu não morri aqui. O Senhor não permitiu que eu morresse. E eu não vou ficar perdendo meu tempo, sabe? Com coisas que pra mim não tem significado. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viajar, eu quero fazer o que eu quero sair. Me deu uma louca, assim, quando eu tive esse acidente. Só que, na verdade, hoje eu entendo que era o contrário. Que Deus estava falando, eu te resgatei pra algo muito maior do que você viver a sua vida, que é essa vida aqui nessa terra que não tem significado. A vida nessa terra não tem objetivo algum se você não ter Deus direcionando a sua vida para algo maior que a vida eterna com Jesus. Mas na época eu não tinha essa visão e eu falei, não quero saber de nada. Quando eu vi que a mesma data era a data que estava no livro, foi muito louco aquilo para mim, assim. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, que eu falei, cara, porque era só eu e Deus que sabia, era uma coisa muito íntima. Eu não nem falei com a minha boca, eu só imaginei, assim, eu só falei com Deus por pensamento que eu não queria mais saber de nada. Eu tava totalmente pensando assim que em viver minha vida. E foi a primeira experiência que eu tive pra mim, foi muito significativa com Deus. Eu queria compartilhar com vocês esse testemunho de como começou a minha caminhada com Deus cristã, com Deus mesmo assim, com Jesus, e como foi que eu passei a querer saber mais. Que Deus é esse? Que Deus é esse que cuida assim? Que Deus é esse que não esquece? E engraçado que eu fui ver esse livro 4 anos depois do meu acidente. Não foi eu tive acidente e logo depois eu tive essa experiência. Não, foi 4 anos após que eu tive essa experiência com Deus e eu queria compartilhar com vocês como foi a minha experiência de uma forma bem breve, assim. Como que a partir de quando que eu comecei a ter esse amor por Jesus e entender melhor como que Deus trabalha, assim. Embora eu já tivesse tido outras experiências, mas eu não tinha essa visão, essa perspectiva que eu tenho hoje. E hoje, tendo essa perspectiva, eu falo, nossa, Deus estava ali, Deus estava ali, Deus estava ali. Nesses detalhes da minha vida, durante a minha vida, desde que eu me entendo por gente. E eu queria compartilhar essa experiência, esse testemunho. Eu queria fazer uma série de testemunhos do cuidado de Deus na minha vida, porque eu entendo que mais do que você ir a uma igreja, mais do que você seguir um pastor, mais do que você seguir doutrinas e tudo mais, eu entendo que
mais do que isso, eu acho que mais importante que isso é você testemunhar. Testemunhar o amor de Deus todos os dias, porque Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de ninguém que fale, olha, eu tô aqui pelo nome de Jesus, eu tô aqui para... como eu posso dizer, Deus, na minha perspectiva, claro, né, respeito todo mundo, a visão das outras pessoas, mas a minha experiência com Deus é que Deus não precisa de advogado, Jesus não precisa de advogado, de alguém que esteja lá para... Porque Deus é Deus, Ele faz isso de várias maneiras e quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Mas eu entendo que é preciso sim testemunhar o amor de Deus nas coisas simples da vida, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E eu quero fazer assim uma série de vídeos, sei lá, não sei de quanto em quanto tempo, não quero me comprometer assim, em um por semana, sei lá. Mas sempre tá aqui falando com vocês das coisas que Deus fez na minha vida. E eu não tô falando de bens materiais nem nada, eu tô falando de cuidado e de amor mesmo, que Ele tem com a gente todos os dias. Hoje foi essa a minha experiência, mas outros vídeos eu vou contando mais sobre como eu conheci Jesus. Essa foi a primeira experiência e depois, mais pra frente, foi quando eu senti o Espírito Santo no meu coração. Mas esse aí vai ser um outro vídeo, eu vou explicar. Obrigada por ter ouvido, espero que de alguma forma Deus tenha falado com vocês nesse breve vídeo assim da minha experiência. E esse é o objetivo, que vocês sintam que Deus cuida de vocês, mesmo vocês não percebendo, e talvez quando o Espírito Santo realmente tocar no coração de vocês, vocês vão entender o cuidado de Deus e o amor que Ele tem por vocês. Beijo, fica com Deus. Amém.